Jovens e velhos santistas, eu costumo trazer o resumão da base no domingo, mas excepcionalmente trago para vocês esta análise nesta segunda-feira. Teve vitória do Sub-20, né, usando o time quase que principal contra o Santo André. O Bernardo deixou o campo machucado, né, sentiu uma lesão muscular novamente. Esses meninos precisam ser trabalhados aí para aguentarem o tranco logo no profissional, né? Assim espero. E até porque a partir de agora vai ficar mais difícil. O Santos, por exemplo, no Campeonato Paulista foi suave no Sub-20. No Brasileiro já tropeçou algumas vezes. Apesar de estar bem posicionado na tabela, é uma competição bem mais difícil. E as outras categorias também. O Sub-17 e o Sub-15, que foram muito tranquilos na primeira fase, já tiveram mais dificuldades no começo da segunda fase do Campeonato Paulista. Tem os outros times que entraram em campo também neste fim de semana. Eu vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal, também peço para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like no nosso vídeo, que é muito importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. No final do vídeo tem mais recados. Bom, o Sub-20 jogou na sexta-feira no CT Repelé contra o Santo André, no retorno, né? Porque no primeiro turno o Santos botou um time bem reserva lá contra o Santo André e perdeu. E devolveu a derrota com 3-0, né? Os gols do Rodrigo César, do João Alencar, zagueiro, e do Lucas Ian. O Lucas Ian, que é o irmão do Cauã Basile e que entrou justamente no lugar do Bernardo. O time já estava classificado, né, para a próxima fase do campeonato. Terminou com 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 38 gols marcados e 4 sofridos nesta primeira fase. Joga pelo Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, dia 18, 8h15 da noite, contra o São Paulo em Cotia. Lá no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o último colocado, pelo menos até a última vez que eu vi a tabela. Vou até dar uma fuçadinha aqui, mas o São Paulo era o último colocado na tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20. Deixa eu ver aqui, competições, Campeonato Brasileiro, Brasileirão Sub-20, tá aqui, ó. São Paulo, último colocado, com apenas 1 ponto ganho. Então esse jogo, terça em Cotia, 8h15 da noite, imagino que pelo horário deva ter aí transmissão de TV fechada e tal, ou do próprio São Paulo, vamos aguardar. Então, foi desta forma que o Santos finalizou o Campeonato Paulista. Vamos aguardar aí depois a divulgação dos grupos. O Santos, que nesta partida contra o Santo André entrou em campo com o Paulo Henrique, Gustavo Henrique, o João Alencar depois entrou no lugar do Gustavo Henrique, o Matheus Matias, o Jair, que depois saiu para jogar o Samuel, e o Souza, depois o Vinícius Lira, o Kenai, depois o Ian, que está voltando, né? Está ganhando ritmo, o Gabriel Bontempo e o Bernardo, depois o Lucas Ian, o Matheus Lima, depois o João Vitor, o Rodrigo César e o Enzo Monteiro, depois entrou o Matheus Xavier. Portanto, aí o Santos classificado em primeiro lugar, tranquilo, no Campeonato Paulista, segue também no Campeonato Brasileiro. O Sub-17, eu disse aqui para vocês num desses vídeos anteriores, enfrentou o I9 Football Tech. Estou falando em inglês porque o resto do nome é inglês. É um centro de treinamento que tem lá em Ribeirão Preto. E o time perdeu a invencibilidade, perdeu por 1-0, né, jogando no sábado, na estreia da segunda fase, lá na International Academy, o CT 19 International Academy, em Ribeirão Preto, primeira rodada de segunda fase, né, perdeu por 1-0 no sábado. O Santos, que foi com Henry no gol, ou Henry, né, cada um fala de um jeito. O Guilherme Cruz, o Rian, o Gustavo Assis e o João Ananias, depois o Yuri Soares, o Lucas Jaime, depois o Murilo Teixeira, o Murilo Pará, depois o Juninho e o Benício, depois o Vinícius Fabre, o Antony, depois o Fabiano, o Pedro Padula, depois o Pedrinho e o Luca Amaro, depois o Fernando Pradella. Neste grupo, o Santos tem ainda pela frente a Inter de Limeira e o Desportivo Brasil, né, jogos de turno e retorno. O Santos só tinha empatado na primeira fase uma partida. Joga no próximo sábado, 11 da manhã, contra o Desportivo Brasil.
portões abertos ao torcedor e transmissão da Santos TV. Como são menos adversários e um tiro mais curto, precisa recuperar contra o Desportivo Brasil. E claro, né, quando enfrentar este I9 Academy Football e coisa e tal, the books on the table, aqui no CT Rei Pelé. Então, derrota do Sub-17. É bom a gente ficar atento com esses times de empresário, né, de centros de formação e tal. O negócio deles, eu estava olhando no Instagram deles, é só jogador com a camisa do time tal, vendido, parece um leilão, né? Vendido. O negócio deles é vender. E estão jogando uma categoria de base. Uma dessas dá vontade de um dia eles começarem lá na Série B do Campeonato Paulista, vai subindo, daqui a pouco tá aí, né? Como tantos outros times, como o Água Santa, né? E outros que surgiram e depois sumiram, São Caetano, que está lá embaixo agora, enfim. O Sub-15 também teve dificuldade no sábado, né? Já ficou um campeonato mais apertadinho, foi pegar a Ferroviária, e o Nadson, que outro dia inclusive jogou pelo Sub-17, fez gol, no Paulista voltou para o Sub-15 e fez o gol, né, do empate do Santos contra a Ferroviária por 1-1. Esse jogo foi fora de casa também, no Hudson Buck Ferreira em Matão, né? Gol do Nadson, como eu disse, o jogo foi neste sábado. O time do técnico Fabrício Monte foi a campo com Arthur do Vale, Lucas Camargo, Natan William, Gabriel Neves e Mailon, depois o Pablo Ferreira, Matheus Mendes, depois o Lucas Henrique, Vinícius Rocha, depois o Hilkfer, e o Davi Carvalho, Nadson Evandro e o Ian Vicentini, né? Portanto, aí, jogo do Sub-15 que volta a campo no sábado, 9 da manhã, no CT Rei Pelé, contra o Real Soccer. Conhece o Real Soccer? Então, mais um desses times que disputam a base aí do futebol paulista, time de empresário, time para vender jogador e tal, que para a molecada tem um outro lado bom. Eu tenho dito aqui, né, vocês lembram, que hoje em dia o futebol, os jogadores são muito mimizentos, né, eles são cheios de frescuras e tal. Imagina você formar um atleta num clube que não tem pressão nenhuma. Quem é que torce para o I9 Academy? Quem é que torce para o Real Soccer? Ninguém. Só torcem as famílias dos times, né? A não ser que eles migrem depois para alguma cidade, né? Que nem Praia Grande aqui, né? Teve a chance da Portuguesa e Santista para lá, não quiser. Praia Grande não tem time, né? Um belo dia qualquer, um I9 desse, um Real Soccer desse vai parar lá em Praia Grande e pronto, a cidade ganha um time, né? Aí incorpora aquilo lá e tal, já viu, né? São times que não têm pressão, mas se eles forem como franquias da NBA para alguma cidade que os abraça, acaba virando o time da cidade e tal, aquela coisa toda. Mas não tem pressão, o moleque é formado lá, joga e tal, aí um belo dia ele é vendido para um time grande. E o que acontece? Primeiro jogo dele, na base do time grande, já tem um monte de gente cuspindo marimbondo lá de fora. Aí o moleque, ai meu Deus, deixa eu voltar lá para o meu centro de treinamento, que lá era tudo a pão de ló. Não estou dizendo que aconteça com todos esses meninos, e não estou dizendo que não seja feito lá um trabalho psicológico com eles, mas é evidente, é óbvio que trabalhar num ambiente desse é muito mais tranquilo do que você estar num time grande como o Santos. Então tá aí essa nova realidade do futebol de base, né? Tivemos Copa Paulista Cup Sub-10 e Sub-12, né? O Santos avançando aí às quartas de final, recorrendo aqui ao Diário do Peixe, que me dá esta informação. O Santos goleou pelas oitavas de final na Paulista Cup neste domingo. O Sub-10 pegou o Suzano, venceu por 4-0, gols do Davi Luca, marcou 2 vezes, ele não é o filho do Neymar, esse Davi Luca, tá? Cauã Henrique e o Guilherme Henrique. Já os mais velhos pegaram o Santo André, enfiaram 7-0 com gols do Felipe Thomas, 3 dele, né? Para nome de príncipe, né? Felipe Thomas. Cauã Damaso marcou 2, Luiz Miguel, que não é o cantor, também marcou, e o Carlinhos, né? Sub-10 do Peixe vai ser mandante nas quartas de final contra o Rio Claro ou o Mantiqueira. Precisa ter essa definição. Já o Sub-12 vai enfrentar o São Vicente, também vai ser mandante. Teremos um clássico local aqui neste jogo. E eu até acompanhei na manhã deste domingo, lá na Briosa TV, né, o Sub-13 e o Sub-14. O Sub-13 venceu por 1-0, né? O gol do Santos foi marcado pelo Pedro Queiroz. Aí depois, nessa categoria, tem um ponto extra, né, que é conquistado na cobrança de pênaltis. O Santos venceu também nos pênaltis por 4-3 e ficou aí com este ponto extra.
Esses meninos estão no grupo 8 com o Esporte Clube São Bernardo, Mauá, Mauaense, Jabaquara, Português Santista, São Caetano e Prata da Casa, é o nome do time, Prata da Casa, tá? 17 pontos na campanha até agora, com 5 vitórias, 2 pontos extra, com 14 gols marcados e 2 sofridos. Domingo que vem, 9 da manhã, no CT Rei Pelé, os meninos pegam o Mauá. Isso no Sub-13. Aí, o Diário do Peixe me ajuda aqui também, no Sub-14. Vi os 2 jogos, tá? É que assim, o pessoal que estava narrando lá pela Briosa TV não conseguia enxergar o número amarelo na camisa listrada do time do Santos, então ali não deu para identificar os nomes, né? E também a gente não tem a escalação prévia à divulgação, então a gente acaba não conseguindo identificar os meninos direitinho e tal, enfim. Mas o Santos meteu 3-0 nessa categoria, tá? No Sub-14. O Inácio, que pelo que eu entendi na transmissão, esse menino é argentino, pelo que eu entendi. Lembra que eu cobrei outro dia que o Santos tem que... Não sei como é que ele veio parar no Santos. É até uma boa pauta aí para o pessoal se debruçar. Inácio, jogador argentino, fez 2 gols. E o outro gol foi contra. O menino da Portuguesa botou contra o próprio Patrimônio. Aí nas penalidades o Santos venceu por 5-4. O time do técnico Edu Martins, outro time é do técnico Índio, né? Nesse grupo, o Santos tem São Bernardo, Mauá, Mauense, Jabaquara, Português Santista, São Caetano e Prata da Casa. Mesma coisa do outro grupo, né? 4 vitórias, 1 empate, 3 pontos extras, 19 gols marcados, 2 sofridos. Também pega o Mauá no próximo domingo, 10h45 da manhã, no CT Rei Pelé. Portanto, aí uma geralzona entre os meninos da Vila, categorias de base neste fim de semana, né? Os meninos que são trabalhados aí para o futuro. Aproveitando, já que estamos em base, no feminino, as Sereinhas se despediram do Paulista Sub-15, perderam neste domingo para o São Paulo por 4-0. Então o time Sub-15 feminino do Santos se despediu na primeira fase, eliminadas da competição, né? 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Uma equipe que foi formada agora, o Sub-15. Esse aqui a gente nem pode cornetar muito, porque é um início de trabalho, né? Para que lá na frente essas meninas do Sub-15 vão sendo preparadas, né? Da forma como a gente imagina que possam ser preparadas, e depois chegarem no time de cima, né? Nas sereionas, digamos assim. Por outro lado, deixa eu voltar aqui, o Sub-20, né? O Sub-20 do Santos está bem, né? Mais um confronto contra o Red Bull Bragantino, retorno, porque teve turno do Paulista, retorno, e teve o brasileiro no meio do caminho, né? Sereinhas venceram o Red Bull Bragantino por 2-1 neste domingo, pela 4ª rodada do retorno, primeira fase. Os gols do Santos foram marcados pela Ana Lu e pela Gabi Levesque. Aliás, essa Gabi Levesque faz gol pra caramba, né? O Santos está lá no grupo 3 com Centro Olímpico, Ituano e Red Bull Bragantino. Lideram com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 11 gols marcados e 3 sofridos. Elas também têm a disputa do Campeonato Brasileiro de forma simultânea. O time da técnica Júlia Passeiro vai enfrentar o Internacional na quarta-feira, 3 da tarde, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, em rodada pelo Campeonato Brasileiro da categoria. E no estadual pega o Ituano domingo que vem, 3 da tarde, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Portanto, aí também dando uma passada aqui na base feminina que jogou neste fim de semana, tá bom? Falei aqui também o nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.